Bom dia, meus irmãos, que a graça do nosso Deus nos alcance nesta nova manhã que Ele nos concede, de sorte que possamos dar continuidade ao estudo da sua palavra. Neste momento, eu gostaria de convidar a pessoa que está responsável para fazer a oração, que então nos apresente diante de Deus, a fim de que possamos, como já dissera, continuarmos nossos estudos da palavra do Senhor. Pastor, eu vou pedir ao irmão Gladinho para fazer a oração. Tudo bem? Vamos orar. Bom dia a todos. Bom dia. Oremos. Santo e eterno Deus, tu que habita nos mais altos céus, a ti te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A ti, ó Senhor, mais uma manhã estamos aqui, te agradecendo por mais um dia de vida, Senhor. Amém. Abençoe o nosso pastor Cícero, que hoje vai passar mais uma vez a mensagem, e essa mensagem de hoje, Pai, possa ficar cravada em nossa mente, em nosso coração, para, Pai, que juntos possamos seguir rumo à grande vitória, Pai, que é todos nós estarmos na Canaã Celestial, Pai. Obrigado por mais um dia, abençoa a todos que estão aqui neste culto. Essas bênçãos nós pedimos e desde já te agradecemos, em nome do teu Filho amado, Cristo Jesus, que reina hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos, retomemos o texto de Mateus, capítulo 1. Nós vamos apenas retomar os versículos 24 e 25, para já entrarmos na outra seção do capítulo 2. Ontem nós vimos, de maneira muito clara, com o texto bíblico, que a compostura de José em relação a Maria foi uma compostura de proteção ao bom nome e à moral, então, de sua futura esposa. Ao intentar, portanto, deixá-la frente à informação que ele possuía de imediato, foi aquela mesma que ela registrara para ele, de que estava grávida. Quando ponderava sobre esta situação, como poderia ser isto, veio, portanto, em sonho um anjo e lhe apresentou tudo o que era necessário, que ele precisava saber. E, a partir dali, em obediência à ordem do anjo, José, então, permanece e se compromete exatamente de cuidar da Maria e assume como sua esposa. É dentro deste contexto que nós, então, agora faremos a leitura dos versículos 24 e 25. Venha comigo ao texto bíblico do capítulo 1 de Mateus. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. O verbo aqui conhecer é exatamente bastante arcaico, né? Do ponto de vista que nós poderíamos usar a expressão para referir-se a ver ou então participar, como poderíamos aqui, paralelamente, fazê-lo em relação a este verbo. Ver, do ponto de vista da nudez de Maria. Usar, do ponto de vista da vida sexual de Maria. Quer dizer, retorne ao verso 25, José não conheceu, não viu a nudez de Maria, não a usou sexualmente, e aí veja, portanto, o que está escrito, enquanto ela não deu à luz um filho. Então, a vida sexual de Maria e José tornaram-se comuns, normais, a partir do momento que houve o nascimento. Ou seja, até lá, José não havia conhecido Maria, até esta gravidez ele não era responsável, isso nós já temos conhecimento, mas a vida de José e Maria tornaram-se, portanto, comuns, como que numa vida de marido e de mulher na vida sexual. E por que desta forma? Porque a ideia católica de colocar em Maria uma vida, portanto, de extrema
a ausência de vida sexual não é o que a Bíblia apresenta. Maria não ficou inconcebida, né? Imaculada do ponto de vista, portanto, depois do nascimento de Jesus. E esta evidência é dada pelo próprio texto que estamos lendo. Voltem com um pouco mais de cuidado para o versículo 25 e vamos fazer a leitura, fazendo também algumas vinculações com o verbo conhecer, com o mesmo paralelo que a gente encontra em outros textos bíblicos. Observe, contudo, não a conheceu. O que significa conhecer? Vamos para o versículo 18, do mesmo capítulo que aí nós estamos, que o verbo conhecer, na verdade, ele tem, portanto, um paralelo no versículo 18 do capítulo 1, onde diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado. Então, conhecer e coabitar estão em paralelo. No versículo 25, que é o que nós estamos aqui refletindo, observe, contudo, não a conheceu. Verso 18, vamos usar a mesma expressão, contudo, não havia coabitado com ela. Então, conhecer e coabitar, na mesma cadência, no mesmo sentido sintático. Paralelo a isto, quando a gente vem para o livro de Gênesis, o verbo também aparece em relação, portanto, a Adão e Eva. Venha comigo para o capítulo 4 do livro de Gênesis e observe, portanto, o mesmo verbo aqui. Olha só, lá em Mateus capítulo 1, verso 18, diz sem que antes tivesse coabitado. Coabitar, vida sexual. Então, não havia tido relação sexual. Quem não havia tido? Nem José, nem Maria. Ambos não tinham tido relação sexual. Agora, veja o mesmo verbo, sem, portanto, a partícula de negação, aqui em Gênesis capítulo 4, verso 1. Observe, coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Observe, portanto, que coabitar significa vida sexual ativa. Então, se ela não, Maria e José não coabitaram, implica dizer, não tiveram vida sexual ativa, mas até quando essa vida sexual ativa não foi desenvolvida? Venha para o versículo 25, agora, portanto, de Mateus capítulo 1, verso 25. Contudo, não a conheceu, ou seja, não coabitou com ela, não teve vida sexual com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. O que é que a cadência do texto, portanto, expõe? Que enquanto Maria estava, portanto, com vida e de gravidez de Jesus ali, então, gestando a Cristo em seu ventre, ela não tinha, portanto, nenhuma coabitação, não tinha nenhum conhecimento sexual com José, mas enquanto, implicando dizer que esta noção de tempo encerra depois da gravidez, e ela passa, portanto, a ter vida comum, como mulher diante de José. Enquanto pôs, portanto, aí este limite. Logo, eu precisava chamar-lhes a atenção para isto, para que entendamos que não há, do ponto de vista bíblico, pecado em vida sexual. O pecado é concebido, compreendido, tomado, né, pela Igreja Católica como sendo, portanto, aliás, a vida sexual, melhor, é tomada como sendo, portanto, um dos primeiros pecados, só que a Bíblia não põe desta maneira. A vida sexual é um dom da parte de Deus, que submetida, portanto, às orientações como Ele mesmo nos deixar em sua palavra, nada implica em pecado. Agora, o que é pecado, né, nesse aspecto? É quando quebramos as regras estabelecidas. Para que momento a vida sexual foi responsabilizada para o macho e para a fêmea? Para o momento do casamento, nem anterior e nem extra à vida, então, do casal. Portanto, esta ideia de que Maria era, portanto, virgem e que permaneceu após o nascimento de Jesus não tem respaldo bíblico. O respaldo bíblico vai até o aspecto antes, exatamente,
do nascimento de Jesus, virgem de fato, mas após o nascimento de Jesus, a vida de Maria, sexualmente, passa a ser como que de uma mulher comum. E por quê? Porque o verso que nós estamos vendo aqui, o verso, portanto, 25, ele é enfático nesse aspecto. Enquanto ela não deu à luz um filho, não havia, portanto, entre eles nenhum conhecimento, nenhuma coabitação, vida sexual. Enquanto, mas depois, então, do nascimento, a vida entre os dois passa a ser comum. E eu não quero chegar nesse momento ao instante da família de Jesus, irmãos e irmãs, para fazê-lo num outro momento. Vai chegar um texto na conjuntura ali já da vida de Cristo como adulto, que eu vou retomar esse ponto e, consequentemente, você vai entender isso com mais clareza. Mas, por fim, a primeira lição para todos nós nesta manhã é: nossa vida sexual é uma dádiva do Senhor. Tudo aquilo que Deus criou, criou para um fim, e um fim, portanto, para a honra e glória do seu nome, mas também para trazer para o ser humano aquilo que, na visão do Senhor, era necessário. Então, cuidado para que você não tome, portanto, a sua vida sexual como sendo uma espécie, portanto, de início de pecado. Pecado não está na vida sexual. O pecado está quando nós fugimos das regras estabelecidas pelo Senhor e queremos, assim mesmo, então, achar que está tudo ok, quando não está. Portanto, compreenda esse aspecto aqui. Então, a primeira lição nesta manhã é: respeite aquilo que Deus estabeleceu, viva debaixo das regras que o Senhor estabeleceu, e não há, portanto, com que ficar com vida e compreensão de coisas que foram introjetadas em nossa mente pelo sistema católico, trazendo, de alguma maneira, muito desdém, né? E até muito, eu diria, incompreensão da vida sexual. De sorte que Maria não foi imaculada, do ponto de vista, portanto, após a sua vida, que tiveram o privilégio de ser a receptora, né, daquilo que o Espírito Santo nela realizar. Portanto, não entremos nesta particularidade. É uma mulher com um destaque, como também foi o caso de Ruth, como foi o caso de Raabe, como foi o caso da Tamar, como foi o caso, portanto, da Noemi, da Débora, da Ana, tantas outras mulheres dentro da Bíblia que, na verdade, têm certos destaques. Mas nós não podemos esquecer que Maria, como quaisquer outras mulheres, também eram pecadoras, pois não há, na relação de justiça diante de Deus, uma pessoa sequer que possa ter chegado a esta terra sem pecado. Portanto, a ideia de imaculada conceição não faz parte do ensino bíblico. Isso não passa de uma tradição que, na verdade, colocaram numa pessoa um valor superior àquilo que está na pessoa do próprio Jesus. Então, nós não entramos nesta particularidade de aceitação, porque não é um ensino bíblico. O ensino bíblico é que existe apenas um mediador entre Deus e os homens, e este é Cristo Jesus. Nem é Maria, nem é José, e nenhum outro membro, então, da família humana nesta terra que tenha a compostura de ser, portanto, nossos intercessores. Na verdade, só existe um intercessor. Quando nós entendemos isto, graciosamente nos libertamos, então, destas situações antibíblicas. Muito bem, agora, continuando a leitura, no versículo 1º do capítulo 2, chegamos à seguinte, então, situação histórica. Venha comigo mais perto da Bíblia. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Vamos aqui com calma para entender que este é um versículo muito cheio de informações histórica e também profética. Observe o que existe aqui. Jesus nasceu em Belém da Judéia. É preciso nos lembrar da profecia bíblica, que faz menção exatamente não só o local aonde ele deveria nascer, mas qual era Belém que ele deveria nascer. E isto é necessário nós atentarmos para estas particularidades, porque não havia apenas uma cidade chamada Belém.
Há outras cidades dentro do território, portanto, da Palestina, do antigo Israel, que receberam este nome. Mas a que aqui se faz menção é a que está no livro de Miqueias. Venha comigo para Miqueias, capítulo 5. E você vai atentar para esta particularidade igualmente. Miqueias, capítulo 5, nós encontraremos aqui o profeta definindo qual seria, portanto, o que a gente chama esta cidadezinha, né? Porque você se lembra especificamente que Jesus estava em Nazaré, ali aonde, então, Maria e José fixaram residência. Lembram disso? Miqueias, capítulo 5. Observe o que é dito aqui. Quando Maria e José, fixando residência naquela cidade, nós poderíamos nos perguntar, como poderia ele ter nascido, portanto, em Belém, se, na verdade, eles eram de Nazaré? E aí entra algo que a gente, como adventista do sétimo dia, precisa desenvolver, portanto, fé. O que é que a gente precisa desenvolver fé? No texto que Ellen White, portanto, nos apresenta. Vem, Miqueias, capítulo 5, versículo 1 e 2, você aí toma o texto e verifica especificamente que nós temos a informação histórica. E tu, Belém, Efrata. É esta Belém, portanto, que exatamente nos põe, historicamente e geográfica, aí no território onde Jesus deveria nascer. Historicamente e do ponto de vista geográfico, histórico. Ora, qual é o momento que nós temos? É dito que quem estava no governo ali, portanto, como rei, né, assim chamado pelos os hebreus, o caso de Herodes, nós temos, então, um momento histórico que podemos identificar isto. Mas também a gente vê aí a situação particular sobre a cidadezinha a que, então, Jesus deveria nascer. Belém, Efrata. E quando você vem para o texto que nós estamos aqui em Miqueias, no capítulo 5, versículo 1 e 2, venha comigo, olha só. Agora, ajunta-te em tropas, ó filha de tropas, por-se-á sítio contra nós, ferirão com a vara a face do juiz de Israel. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde tempos antigos, desde os dias da eternidade. Voltem agora para Mateus, capítulo 2. Observem. Tendo Jesus nascido em Belém, que Belém aqui, Belém Efrata, que também assim era chamada. Portanto, não é as outras cidades que também passaram a receber este nome. A profecia identificava que ele deveria nascer em Belém, Efrata. Mas ainda é preciso nos lembrar que aqui esta cidade chamada Efrata, como você, portanto, vai para o livro de Reis, por exemplo, o livro de Ruth, você vai encontrar exatamente a mesma informação. Que nós temos, então, aí, que esta cidade, então, chamada Belém, né, ela se distingue das demais Belém de Zebulon, porque aqui é Belém, Efrata. Estou insistindo nisto para você não ter confusão histórica e geográfica em sua mente. Então, de onde Jesus viera, veja, a concepção se deu em Nazaré, aonde Maria e José residiam. Cidadezinha ali, portanto, da Galileia, região, portanto, muito inexpressível. Quando você vem, portanto, descendo lá, aí você vai ter de atentar que no sul, nós estamos, portanto, ali em Jerusalém. E aí vem uma ordem estabelecida exatamente por Herodes. Este é o Herodes considerado o Grande, que era descendente exatamente de, como nós temos dentro do contexto histórico, de Esaú. Este era, portanto,
um dos descendentes ainda de Esaú, mas um homem muito austero, cruel, vingativo, sanguinário, que para os judeus era chamado, portanto, de Rei Herodes. É este aqui a quem, então, Mateus coloca dentro da compostura histórica para nos dar uma ideia do contexto histórico que Jesus aqui está, portanto, a aparecer. Vamos comigo. Aonde estava, portanto, Maria e José? Em Nazaré. Por que vieram, portanto, a Jerusalém? O que havia em particular? No período histórico aqui, Herodes havia baixado um decreto para recensear todos os personagens que, portanto, eram judeus. E para todas as províncias, para todas as cidades, todas as vilas, e então região montanhosa, como era o caso ali da Galileia, Nazaré especificamente, o decreto foi estabelecido. Então, José e Maria estão vindo a Jerusalém por causa desse decreto. E aqui vem um lado que é onde eu chamei a atenção e gostaria que você atentasse, depositar fé nisso daqui. Você se lembra que Deus usou ímpios para beneficiar o seu povo. Foi o caso de Ciro em relação lá à antiga, portanto, Babilônia. Você agora está fazendo o mesmo paralelo, pastor? Sim. Deus está usando o ímpio, que é o caso aqui do Herodes, para fazer cumprir-se a sua vontade. A profecia deveria ocorrer literalmente, que era em Belém, como dizia Miqueias, Efrata, que Jesus deveria nascer. Belém, portanto, da Judéia, especificamente aí dentro do território de fato da Judéia. E você sabe que a capital, portanto, ali da Judéia era Jerusalém, mas essa cidadezinha estava ali, portanto, vinculada, né, a Jerusalém. Então, mesmo sem saber, Herodes baixa um decreto com o objetivo de chamar todos para um recenseamento, e como José e Maria eram, portanto, judeus, descendentes, como nós já vimos aqui, da tribo de Judá, descendente da linhagem de Davi, nós temos, então, agora eles subindo para Jerusalém com o objetivo do recenseamento. Então, o que nós estamos aqui no registro de Mateus, capítulo 2, é este instante, que às vezes você se pergunta o porquê dele ter vindo, que Maria ter vindo, portanto, para Jerusalém. O que havia de importância? Eu já aqui te expus, a importância era em relação deste decreto baixado por Herodes para fazer recenseamento. Vamos ao texto de Mateus capítulo 2 e acompanhe. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, veja, Mateus já registra o instante do nascimento em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. O que eu quis aqui demonstrar para você é que antes desse nascimento havia, portanto, toda essa conjuntura histórica de que eles vieram a Jerusalém, não porque Maria escolhera qual era o lugar que Jesus iria nascer. Na verdade, a profecia determinava isso. E eles, de alguma forma, talvez nem soubessem o que estava acontecendo, mas fato é, esta é a segunda lição nesta manhã. As coisas ocorrem, meu querido amigo e irmão, conforme o que Deus deseja. Se ele estabeleceu que a profecia era que Jesus iria nascer em Belém, então, da Judéia, ninguém iria impedir isso. Ninguém iria, portanto, intervir para que a soberania do Senhor não prevalecesse. Satanás não poderia fazer nada diferente. Então, a gente precisa lembrar disso daqui, de que, a partir desse instante, esta é a fé que nós devemos depositar. Às vezes você diz, mas as coisas estão muito difíceis, como que, então, irão ocorrer as promessas que o Senhor fizera para o seu povo, para esta igreja? Irão ocorrer. Tenha fé. Acredite que é no tempo de Deus e da forma como Deus deseja. Não é como os homens queremos, não é como a igreja quer, é como Deus quer. Às vezes a gente olha para a compostura da igreja adventista e a gente fica, Senhor, como pode ser? Bem, como pode ser é que o Senhor escolheu.
Deus não se deixa, portanto, enganar. Deus não muda. Deus não mente. Se ele disse, meu irmão, vai acontecer. Ele prometeu voltar, ele vai voltar. Ele prometeu que a igreja chegará ao final como coluna e baluarte da verdade, ela vai chegar. Ele prometeu que essa terra vai acabar. Ele prometeu que antes que então ocorra o grande e terrível dia do Senhor, haverá, portanto, um rebuliço nessa terra como nunca houve o derramamento da chuva serôdia. Isto vai acontecer. O cumprimento da profecia é real em todos os detalhes. Quando nós estudamos Bíblia, de fato, e não ficamos travaliando, né, conversando lorota de textos bíblicos, mas estudamos a Bíblia, nossa fé desenvolve. Desenvolve na pessoa de Jesus, crendo que todas as coisas estão num fio condutor pela mão poderosa do Senhor. Veja, Jesus nasce em Belém, mas ele será chamado de quem? De Nazareno. Por quê? Porque dali foi aonde se fixou residência, depois então do nascimento, voltou para lá. Mas a gente precisa se lembrar que o anjo havia dito lá atrás, através do profeta Miqueias, que era de Belém que viria, portanto, o rei de Israel. E está aqui o cumprimento da profecia. Será que você não entende isso? Herodes sabia, por acaso, que estava acontecendo, que ele baixou aquele decreto só porque ele quis? Era algo, portanto, folitivo? Não, Deus estava na condução de todo o processo. Assim como foi com Ciro, ali para, então, trazer de alguma forma bênção para Israel, porque é através da invasão de Ciro que a gente tem, portanto, os primeiros decretos que saem, né, em promoção para que Jerusalém pudesse ser reformada, reconstruída. Então, a gente precisa lembrar que as coisas ocorrem dentro da cadência que Deus estabelece. Então, pare de reclamar e dizer, não, já passaram muito tempo, muita gente já morreu, já passaram muito tempo, melhor, muita gente já morreu, a gente não tem mais a esperança do que realmente os nossos instrutores bíblicos nos punham, a gente não terá mais como ver que realmente essas coisas vão vir. Que coisas? Que o mundo vai chegar ao seu desfecho final, que Jesus voltará a esta terra. É no tempo de Deus, é no relógio dele, não é no nosso. Então, passe a confiar de que as coisas se encaminham como o Senhor estabeleceu. José e Maria vieram, portanto, para Jerusalém, não conseguiram hospedaria em muitos lugares, em razão exatamente do acúmulo de gente naquela região, né, para participar do recenseamento. Por sinal, tentaram de todas as formas encontrar um lugar adequado, porque ela já estava em dias exatamente de ter o neném, mas só encontraram, portanto, descanso numa estribaria, lá, em um local onde animais eram guardados. E ali eles passaram a noite, e foi exatamente naquele instante que ela, então, tem o neném, e eu quero me ater isto amanhã para te apresentar como é que estes que vieram do Oriente, o caso, portanto, destes magos, o que representa isto dentro do contexto bíblico, se há alguma profecia nesse sentido, e já de antemão estou te dizendo que há, para que você compreenda que, apesar de muitos da fé não terem sequer despertado para o que estava acontecendo, outros tantos estavam atentos a algo solene que estava ocorrendo naquela região. O que isso implica dizer? Que, na verdade, meu amigo, Deus não faz acepção de pessoas, seja no aspecto profético, seja no aspecto de salvação. Deus não faz acepção de pessoas. É possível que eu esteja falando para adventistas, que quando virem, portanto, essa mensagem lá no canal, a fé já esteja em frangalhos. No entanto, há dezenas e dezenas de pessoas no mundo lá fora que estão atentas às profecias e estão estudando a Bíblia e, por ela exclusivamente, vão descobrir coisas que muitos de nós deveríamos estar sabendo há tanto tempo. E eles poderão desenvolver maior fé do que aqueles que estão dizendo, então, se prepararem para os céus. Há um termo que aparece aqui no versículo 2, que eu vou utilizar aqui muito fortemente amanhã, é que estes vieram para adorar a Cristo Jesus.
Eles não vieram para fazer festa, eles vieram para adorar. Minha pergunta, que abrirá a nossa reflexão de amanhã, é a seguinte: o que estamos fazendo com as informações que nós temos sobre o nosso Salvador? Estamos nos submetendo a Ele para adorá-lo? Estamos nos submetendo, portanto, a Ele para respeitá-lo e recebê-lo? Que Deus te ajude a ser uma pessoa fiel, confiante de que as coisas ocorrem de acordo com a vontade do Senhor, e não meramente como capricho da natureza, ou como, portanto, a intromissão humana, achando que é da forma como o homem quer. Não é, é como Deus deseja. Que Deus te abençoe a desenvolver fé e confiança no contexto profético. Reitero, não estamos adorando um impostor, mas aquele que os profetas haviam anunciado. Lugar, nome, nascimento, circunstâncias, que ele, portanto, deveria aparecer. Nosso Salvador é, de fato, Rei entre reis, Senhor entre os senhores. E deveria ser para mim e para você, de certa maneira, nossa primeira submissão. Porque este mundo vai te oferecer, a mim também, coisas para desviarem os olhares do nosso Salvador. Mas que nós possamos colocar os nossos olhares em Cristo Jesus. Tenha você, portanto, um bom dia, permaneça fiel e confie de que o que está na palavra de Deus é exatamente assim e não como os homens desejam que seja. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, que a tua graça repouse sobre nós, que teu Espírito nos capacite, que possamos viver de maneira digna e justa. É o que nós te suplicamos no santo e poderoso nome de Jesus. Amém.